Bom, então vou começar aqui. Vou falar um pouquinho sobre o direito constitucional, uma espécie de revisão para a prova que a gente vai fazer. Já peço que quem quiser aumentar a velocidade aí, porque talvez eu fale mais devagar ou se deixar como tá. Isso que eu vou fazer veio pela nossa colega Dayana na última aula. Ela comentou de alguém fazer um videozinho explicando um pouco mais a matéria, fazendo uma revisão. Daí eu me propus a fazer. Tamo aí. Só para dar um embasamento também, eu vou seguir bem o que o professor deu desde o início da aula, desde o início do semestre, que essa prova vai ser cumulativa, vai ser tudo que ele passou. E eu venho estudando essa matéria há um tempinho já, mais de um ano e meio, para concurso de direito constitucional. É um pouco diferente do que ele passou, mas eu fiz aqui como ele passou, as nomenclaturas que ele usa na aula e tudo, como ele faz. Daí vamos começar aqui, bem no início, lá no fevereiro, ele falava sobre o conceito de Constituição, por que a gente vai estudar isso e tal. E é isso que eu achei bem interessante, que isso é para limitar e controlar. Limitar e controlar quem? O Estado. E tem uma teoria assim que quando a gente dá muito poder na mão de alguém, no caso a gente como nação acabou dando poder na mão do Estado, ele tende a querer crescer por cima da gente e tal. Então a Constituição é uma forma de nos proteger. Essa é a ideia. Que limita os poderes do Estado e controla ele, não deixa ele fazer o que ele quiser. A gente tem vários direitos, garantias e tal. E isso aí. Eu tenho com a finalidade de garantir os direitos fundamentais. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre eles. Isso aqui é interessante, que caiu nas revisões que ele deu no exercício, as características da Constituição Federal. Algumas características que é importante, ela é de 1988, né, a Constituição Federal do Brasil, ela é democrática, ou seja, não é aristocrata, uma coisa assim, ela é democrática, o povo que fez, do povo. Ela é rígida, quer dizer que a forma para a gente poder mudar ela é uma forma mais difícil. Não é que nem o Senado vai lá, aprova uma lei e deu, acabou. Não, exige vários turnos, é bem chatinho. Ela é escrita, não é verbal, não é de outra forma, ela é escrita. Ela é analítica. Analítica é o contrário de sintética, tá? Sintética é uma coisa mais curta, síntese. É mais curtinho, assim. Não, no caso, a nossa Constituição ela é analítica, ela é gigantesca. Tem 250 artigos e depois mais um monte de coisa. Então ela é bem longa, bem extensa. E ela é dirigente. Essa é uma característica que tem a ver com ela ter muitos programas, muitos objetivos assim de longo prazo. Querer que o Brasil se cresça, se desenvolva. Mais dirigente nesse sentido. Vamos pro próximo. Próximo slide. Aí. Agora a gente já vai entrar nessa frasezinha aqui que eu gosto bastante, que acho que ele falou na aula. Liberdade, igualdade e fraternidade, que é o lema da Revolução Francesa. O que quer dizer isso? É um norte para os nossos direitos que a gente tem. Direitos de primeira, segunda e terceira geração. Depois eu explico melhor o que são essas gerações. Eu lembro vocês o que é. Primeira, segunda e terceira geração. Aí vem um pouco mais de história. Essas partes de história eu não sei muito bem, mas vou dar um geralzão aqui. Constitucionalismo liberal. Liberal vem de liberdade, direitos de primeira geração, tá? Bem ali que condiz ali com a liberdade. São os direitos negativos, também chamado. Isso aqui é tudo para chamar a mesma coisa. Direitos de primeira geração, direitos negativos, são os direitos que o Estado não pode fazer com a gente. É um artigo 5º ali que é cheio de inciso, um monte de coisa, que a gente tem os nossos direitos. Esses são os direitos negativos, que o Estado não faz. Negativo por causa disso. São os direitos de primeira geração. Na história, veio pela Revolução Inglesa, também chamada de Revolução Gloriosa, aqui em 1688. Revolução Americana dos Estados Unidos, que foi a independência das 13 colônias, que criou o Estado Federado, essas coisas. E a Revolução Francesa, teve bastante... veio bastante da Revolução Francesa, tanto é esse lema aí que tem liberdade, igualdade e fraternidade. Depois, constitucionalismo social, que é ali o artigo 6º da Constituição, vou escrever aqui, artigo 6º,
que fala sobre os direitos positivos. Daí, por que positivos? Porque são direitos que o Estado tem que fazer pra gente, para nós cidadãos, povo em geral. Direitos assim, alguns vou citar, né? Direitos à saúde é um exemplo. Tem o SUS, que fornece de graça, né? A gente paga o nosso imposto. Direito à saúde, educação, com escolas públicas. Aí tem vários outros, previdência, transporte. Isso aí a gente encontra tudo no artigo 6º da Constituição. Tem um rol ali, aí depois ele fala bastante sobre. E veio muito sobre a Constituição de Weimar, na Alemanha. Eu não botei a data aqui, mas se não me engano é 1919, por aí. Foi ali, depois da Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda. Essa Constituição teve bastante essa ideia de socialismo. E tem a ver com a igualdade. Direito de segunda geração, igualdade. E aí, para terminar, tem esse constitucionalismo programático, que foi após a Segunda Guerra Mundial, e tem a ver com os objetivos de governo. Os objetivos, que é aquela parte, lembra? Aquela parte que fala sobre a Constituição ser dirigente, vem disso. Na Constituição brasileira é dirigente porque tem a ver com o constitucionalismo programático e essas coisas. E dando sequência, então, artigo 3º da Constituição Federal. Eu botei aqui em seguida só pra gente dar uma olhada. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tal. Aí vocês podem ler os artigos. Isso aqui são as ideias, assim. Que não importa quem é o presidente, quem é o senador, tem que obedecer esses objetivos fundamentais. Não é isso que acontece na prática, mas em teoria é bonito assim. A nossa Constituição é perfeita na teoria. Dando sequência, então. Aqui eu botei essa imagem que eu achei bem interessante. Esse cara aqui, Norberto Bobbio, ele tá tem algumas coisas que o professor já falou sobre ele, usa bastante ele. São os direitos de primeira, que eu comentei ali, segunda e terceira geração. O que quer dizer isso aqui? Lembrando que uma geração não anula a outra, tá? Não é tipo, veio a segunda geração, anulou. Não, vai construindo, é uma escadinha. Primeira geração, ali como tava, né? Esse material eu peguei da internet, essa folha. Essa imagem. Revolução Francesa, século XVIII, né? Ali pro 1700 e pouco. Daí os direitos tutelados, o que são? Direitos de liberdade. Ir e vir, prisão legal, só pode ser preso legalmente por um juiz e tal. Juiz natural, integridade física, liberdade de expressão, religiosa, etc. Também chamado de direitos negativos. Por que negativos? Porque o Estado não se intromete na vida da gente. Esse é o sentido de negativo aqui. O Estado é uma abstenção, ele não faz. Isso aí, o Estado deve abster-se de fazer. E a evolução é o Estado liberal, que nem estava ali na outra partezinha. Segunda geração veio com a Revolução Industrial. Foi uma consequência da Revolução Industrial e aquela ali que eu falei é que a Constituição Alemanha, essa daqui, a Constituição de Weimar, ela foi a primeira que trouxe os direitos sociais. Então por isso que ela é importante. Mas isso veio da Revolução Industrial, e aí eu não sei explicar muito bem. Século XIX, ali por 1880, 1850, na Revolução. Direitos de igualdade, tá? Igualdade. Direitos sociais, culturais, econômicos, direitos trabalhistas. Fala bastante a Constituição sobre os direitos trabalhistas ali, dá algumas coisas para a CLT fazer. E são direitos coletivos, da coletividade. O Estado deve fazer direitos prestacionais, tá? Aquela ideia de direitos positivos também, que é o que o Estado precisa fazer. E é um Estado social no Brasil. E aí, por último, a terceira geração, que não tem muita relação com essa constitucionalismo programático, tá? É outra ideia. A terceira geração, ela veio, é uma coisa mais moderna, são direitos difusos, direitos que não é só para uma pessoa, é um direito muito amplo. Como aqui tem uns exemplos, né? Direitos de fraternidade ali, que é o liberdade, igualdade e fraternidade. Direitos difusos, direitos do consumidor, direito ambiental, direito à paz. É uma coisa mais ampla, assim, que todo mundo deve ter, independente de pagar, de qualquer coisa. E isso advém de um Estado social democrático, que é a nossa Constituição diz que nós somos.
Dando sequência, então, daí já vamos começar com uma matéria, acho que mais pesada, tá? Peguei o artigo 1 aqui da Constituição. Artigo 1. A República Federativa, ó, eu sublinhei aqui as partes que eu vou destacar aqui. República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito, tem como fundamentos. Aí ele segue ali, vai falar sobre soberania, cidadania. Seu artigo 1 está na Constituição. O que eu vou falar daqui? Sobre a Constituição Material, que é um assunto que ele abordou bastante, já cobrou na prova anterior e veio nos exercícios. O que é material? O que é a organização fundamental do Estado? Essa é uma outra frase que ele usou para falar sobre isso. O que uma Constituição precisa ter de material, para ser considerada Constituição? Aí ele bota aqui a forma de Estado, que no Brasil foi escolhido federado. Tá, eu vou mudar aqui para o marca-texto. Forma de governo, que no Brasil foi escolhido república. Aqui depois eu vou comentar um pouco melhor sobre isso, tá? Sistema de governo, que é o presidencialismo. A gente precisa decorar isso aí, não tem o que fazer. Regime político, que é o regime democrático. E daí fala mais algumas coisinhas sobre os direitos fundamentais. E aí ele comentou que os direitos fundamentais estão mais ligados aos direitos individuais, ali, o artigo 5º. A direito de liberdade, assim, que o direito de liberdade. E os objetivos do Estado, que é aquele artigo 3º que eu tinha colocado. O que é legal de falar aqui é que a gente precisa decorar isso, não tem o que fazer. Uma forma que eu uso para decorar essas quatro coisas a gente precisa decorar. Tem que saber que é forma de Estado, porque nas provas e no que ele faz, às vezes ele troca. Por exemplo, ele fala que a forma de governo é presidencialismo. Sabe? Ele dá essas troquinhas, e não é forma de governo, não é presidencialismo, é república. Então o que eu faço para decorar isso aqui? Deixa eu apagar ali. Eu tenho uma técnica, que isso aí eu peguei de outros professores de cursinho e tal, que fala que forma... Deixa eu apagar agora, vou conseguir apagar. Deixa eu apagar tudo também, aproveitar. Forma de governo. Eu tenho uma frase que eles usam que é fogo na república. Tá? Não sei, é fácil de decorar, não sei se já... Acho que deve ser alguma expressão, alguma coisa. Eu uso isso. Fogo na república. Fogo na república. Aí vamos lembrar que é forma de governo republicano. República. Aqui está forma de Estado federado. Eles usam algo assim como o Estado fede. Lembra disso, o Estado fede. Que daí tu vai lembrar que a forma de Estado ela é federado. Aqui ela poderia ser a forma de Estado unitário, outros tipos de coisa, que não é o que o Brasil adota, é federado. Aqui na República, a forma de governo poderia ser monarquia, se não me engano. E não é república. Não tem rei, essas coisas. É o presidente. Sistema de governo. Eu gosto de usar assim, ó. Sigo o presidente. Tá? Então, ó, forma de Estado, o Estado fede. Forma de governo, fogo na República. Sistema de governo, presidencialismo, sigo o presidente. Aqui poderia ser o parlamentarismo, que não é o caso do Brasil, eles adotam o presidencialismo. E o regime político democrático, aí tem que decorar. Pode pensar que, tipo, regime é coisa do demo. Vai da criatividade, assim. Tem gente que é contra. O professor mesmo falou que ele não gosta de usar mnemônico. Isso aqui é mnemônico. Frasezinha pronta para te lembrar. Eu faço, adoro e sempre dá certo. Pelo menos quando precisar fazer na prova, eu consigo me lembrar. Tá? E direitos fundamentais aqui, acho que não tem muito o que falar. Lembrando que isso aqui tudo é a Constituição material. Tá? Matéria que a Constituição precisa ter para ser considerada Constituição. Dando sequência, então. Agora vem uma partezinha mais chatinha. Poder constituinte originário e poder reformador. Tá? Essa é uma matéria... vou trabalhar um pouquinho mais ela. Aqui eu só trouxe o que ele comentou bastante em aula, que o poder constituinte originário ele veio pelo abade francês Emmanuel Joseph Sieyès. Sieyès, acho que é. Sieyès. Esse aqui é bom decorar, porque às vezes ele troca o nome, faz alguma coisinha assim. E nesse livro, O que é o Terceiro Estado? Tá? Isso aqui veio da Revolução Francesa, ali por 1990, 1989. E aí ele comenta que o titular do poder constituinte originário é a nação. O que é esse poder constituinte originário? É
o marco inicial da Constituição, que vai depois todas as leis ter que respeitar a Constituição. Então, o titular desse poder constituinte é a nação. Isso é bom de saber. E quem que é a nação, que é a nação muito amplo, ela é um poder exercido por meio de seus representantes. E quem escolhe os representantes é o povo através da votação. É bem amplo esse sentido. Ele até comentou na aula que era bem amplo. Não sei mais o que ele falou, não lembro. E tem que saber isso. O básico, que é a nação, que exerce por meio de seus representantes. E assim vai. Características desse poder. São 3 características principais aqui, do Izinho. Tudo começa com I. Ele é um poder inicial. Por que ele é inicial? Ele é a base do ordenamento jurídico. Ponto onde o direito começa. Ele não precisa se... não tem nada antes desse poder de constituição, poder originário, poder constituinte originário. Ele é que dá o pontapé inicial, assim, para todas as leis que vêm depois. Ele é ilimitado. Ampla liberdade da nova ordem jurídica. Isso tem relação com ele não ter limitação de tratados internacionais, de constituição antiga. Não, ele é ilimitado. E por último, incondicionado, que também tem a ver com ilimitado. Todos eles são parecidos, todas essas 3 características, tá? Não se submete a qualquer regra ou procedimento de admissibilidade para entrar no ordenamento jurídico. Não importa, se o Brasil resolve criar uma nova Constituição, vai criar do zero, que nem aconteceu com a de 88, né? Criou. Não sei se foi bem criado do zero, não sei muito bem a história, mas em teoria foi criada do zero, independente do que aconteceu para trás, assim, das constituições anteriores sobre o que falavam. Bom, essas são as características principais, e agora vai vir o poder constituinte instituído, tá? São dois grandes conjuntos aqui. O poder constituinte originário, que é o poder constituinte de criar a Constituição, e depois vem o poder constituinte instituído, que aí é um poder de reforma, um poder que a Constituição dá para outras coisas. Vai ser melhor comentar isso aqui, que é interessante, mas eu trouxe já as características desse poder constituinte instituído, que é ele ser derivado, ele deriva da Constituição Federal, do poder constituinte originário, ele é limitado pela Constituição e ele é condicionado ao que a Constituição diz. Tá? Vamos agora seguir. Dando sequência na metade. Poder constituinte decorrente derivado. Isso aqui é um subgrupo, uma subclassificação, tá? Vou colocar um Azinho aqui como se fosse... Esse é o A e esse é o B. O grupo principal é esse aqui, poder constituinte instituído. O instituído ele é dividido em 2. Tá, lembrando que tem esses 2. Primeiro o poder constituinte originário e depois o poder constituinte instituído. Ai, dá um trava-língua. E daí esse instituído ele é dividido em 2. O primeiro dele é o decorrente, que é o quê? Também chamado de derivado. Responsável pela criação das constituições estaduais. Esse poder ele dá esse poder para cada estado membro ter a sua própria constituição. Mas como tem as características ali anterior, ele é derivado, ele é limitado, ele é condicionado. Ele não pode desrespeitar a Constituição Federal. A Constituição Federal está no ápice ali. Aí esse poder instituído decorrente, ele tem que respeitar a Constituição, mas pode criar mais alguns direitos, alguns deveres para os cidadãos dele do Estado. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, o poder reformador, ou poder de emenda, que esse ele é mais trabalhado, que é o poder que a Constituição deu para poder se atualizar. Ele diz, responsável por promover pequenos ajustes na Constituição Federal. São aquelas emendas constitucionais que daí altera a Constituição. Tem várias que dá pra gente ver ali na Constituição depois. Então, esse poder de emenda, isso aqui tem que decorar bem, tá? Esse trechinho aqui. Não precisa decorar, acho que para prova, porque como é com consulta, tá? É o artigo 60 da Constituição. Artigo 60. Esse artigo tem que estar marcadinho ali no vademecum para levar na hora da prova, porque ele é muito útil. Ele tem aqui a iniciativa para criar esse poder de emenda. É 1/3 da Câmara dos Deputados do Senado Federal, ou do Presidente da República, ou da Câmara Municipal,
Tá ali nesse artigo 60, o resto da iniciativa. Depois tem a deliberação e votação, que essa é uma coisa que precisa saber bem, que em cada casa do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e Senado Federal, em 2 turnos, com 3/5 dos votos favoráveis. Isso aqui está na Constituição, depois a gente vai ver ali onde é que está, mas tem que saber para a hora da prova. Então, lembrando, voltando ali, o que quer dizer esse daqui? Poder Constituinte originário. É o poder de criação da Constituição. Tá? Basicamente é isso. E depois tem o reformador, ou poder constituinte instituído. Esse daqui, ele é subdividido em dois grupos. Poder constituinte instituído, ele é dividido em decorrente, poder instituído decorrente ou derivado, que é o responsável pela criação das constituições estaduais, e o segundo é o poder reformador, ou de emenda. Tá. Agora a gente vai tratar sobre as limitações, que não pode criar emenda constitucional quando quiser, aonde quiser, sobre a matéria que quiser. Tem limitações pela própria Constituição sobre isso. Primeira limitação, ela é temporária. Durante a intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Isso aqui são situações onde o Brasil está correndo algum risco, alguma coisa assim, e aí o presidente, ele manda algum desses 3 estados. Não sei muito bem, não estudei muito bem essa parte, mas eu sei dessas limitações temporárias. E depois tem as limitações materiais, que aí as chamadas cláusulas de inamobilidade ou cláusulas pétreas, que eu acho que é mais... Esse termo aqui, inamobilidade, o professor ele falou que é o mais correto. Só que eu sempre ouvi cláusulas pétreas, então decorei cláusulas pétreas. Agora eu vou falar um pouco mais ali que o artigo 60. E daí eu vou comentar também sobre essas cláusulas pétreas, que são muito importantes. Cai questão sobre ela. Daí fala aqui, a Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 dos... Isso aqui é a iniciativa que estava ali escrito. 1/3 do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, Presidente da República, ou de mais da metade das Assembleias Legislativas. Depois vem o parágrafo 1º desse artigo 60. A Constituição Federal não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Tá? São aquelas limitações ali, ó, temporárias, ali no parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso. Aí vem aquela parte de o que ela precisa passar para ser aprovada. Cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Ou seja, uma proposta ela vai lá, passa por todo o processo de PEC, aí ela passa primeiro normalmente para a Câmara dos Deputados. Aí a Câmara dos Deputados vai lá, analisa ela e faz a votação. Aprova ou não. Aprovou por 3/5 dos membros. 3/5 dos membros falaram, pode ser. Daí, beleza. Ela volta de novo para a Câmara dos Deputados e é aprovado de novo. Na verdade, eu não lembro se é bem assim, tá? Não vai precisar saber isso aqui. É mais questão de curiosidade. O professor ele comentou na aula, não lembro se vai aqui ou se vai pro Senado e depois volta. Mas o que precisa saber? 2 turnos. Considerado aprovado se tiver 3/5 dos votos válidos em cada casa do Congresso. Sabendo isso aí, não erra mais as questões de prova. Que é o que eu sei. Eu decorei a Constituição, sei essas coisas. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados, no Federal, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação de proposta a emenda tendente a abolir. Ó, cláusula pétrea, tá? Aqui que estão as famosas cláusulas pétreas. Parágrafo 4. Pétreas, de pedra. Cláusulas que não podem ser objeto de mudança. Pode acrescentar. Aqui dá para ver que os direitos eles são acrescentados ao longo do tempo,
vai acrescentando os direitos e garantias individuais, mas não pode ser abolido, nada disso. O que é a cláusula pétrea? Forma federativa de Estado. Ou seja, aquilo ali que diz que a União ela é União, Estado, Distrito Federal e município. Ou seja, isso aqui proíbe. Teve uma época que estava tendo notícias assim que o Rio Grande do Sul, o Sul, Paraná ali, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul queria sair do Brasil. Isso proíbe, tá? Tá na Constituição que é proibido, não tem o que fazer, não tem como sair. Porque isso é uma cláusula pétrea, a forma federativa de Estado. O voto direto, secreto, universal e periódico. Tá? Não tem como voto sem direto. Isso tem muito a ver porque o Brasil já passou por uma ditadura, eles são bem rígidos assim quanto a isso. Uma coisa interessante é que o voto obrigatório não é cláusula pétrea. Ou seja, se os representantes... imagina que eu escrevi aqui obrigatório. É difícil escrever aqui. Obrigatório. Não é cláusula pétrea, ou seja, se os deputados quiserem criar uma emenda constitucional tirando o voto obrigatório para o Brasil, eles podem. Só não querem. Não pode abolir essas 4 características. Direto, secreto, universal e periódico. Obrigatório não é cláusula pétrea e pode ser abolido, se eles quisessem. Separação dos poderes. O que é essa separação dos poderes? É o executivo, que tem a sua função máxima no presidente da república, os governadores. É o legislativo, que são quem cria as leis, quem a gente vota lá para ser senador, deputado. E o judiciário, que são os juízes, e na instância máxima, o maior de todos, o STF, que tem o dever de controlar a Constituição, de proteger a Constituição. Tudo que vai contra a Constituição acaba indo para o STF, daí ele decide se é ou não. E aí, depois aqui, esse último parágrafo, já caiu em vários exercícios que ele passou. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Se não me engano, a sessão legislativa é como se fosse o semestre. Começa ali por fevereiro e termina por julho, agosto. Julho ou agosto. E aí depois começa de novo, de agosto até janeiro. Essa é a sessão legislativa. Ou seja, se eles fizeram uma proposta de emenda e ela foi rejeitada em março, aí tem que esperar até a próxima sessão legislativa. Não pode ser na mesma. Mas também não precisa esperar um ano. Tem que esperar esses 6 meses assim. Esse semestre. Vou dar uma pausa então, que tá longo, e já vou voltar.